Hoje a gente vai destrinchar um dos textos mais fundamentais de Emile Durkheim. E a ideia central aqui é simplesmente fascinante e até um pouco contra-intuitiva. É só pensar o seguinte: o nosso senso comum, aquilo que a gente vive todo dia, é na verdade o maior obstáculo de todos para compreendermos como a sociedade realmente funciona. É hora de repensarmos tudo o que a gente achava que sabia. O roteiro de hoje é super lógico e direto ao ponto. Vamos passar pela ilusão do conhecimento, a armadilha da ideologia, os fatos sociais como coisas, como erradicar nossos preconceitos e, por fim, definir a realidade objetiva. Vamos lá. A base inteira dessa análise repousa sobre uma única regra. E olha, na época, isso foi uma verdadeira revolução. A regra é considerar os fatos sociais como coisas. É um conceito muito ousado, que muda completamente a forma de observar o mundo. Basicamente, é tirar a sociedade daquele reino confortável das ideias abstratas e colocá-la sob o microscópio duro e frio da ciência. A ilusão do conhecimento. Como a gente vive em sociedade desde o exato momento em que nasce, ninguém fica esperando a ciência chegar para tentar entender como o mundo funciona, não é? Basta observar qualquer mesa de jantar. As pessoas ali costumam ter opiniões super fortes e formadas sobre economia, política, sobre o que é certo ou errado. Nós formulamos naturalmente essas ideias, que são bem superficiais sobre o Estado, as leis e a moralidade, e isso muito antes de qualquer observação científica de fato acontecer. E é exatamente aí que mora o perigo. Essas ilusões do dia a dia têm nomes muito específicos. O filósofo Francis Bacon chamava de ídola, e Durkheim as define como pré-noções. E, sinceramente, elas são os maiores inimigos do progresso intelectual. Elas funcionam como um véu bem espesso que fica ali confortavelmente entre quem observa e a realidade factual. O resultado é que crenças pessoais acabam sendo confundidas, logo de cara, com verdades absolutas e inquestionáveis. 2. A armadilha da ideologia. O mais impressionante é que até os gigantes, os próprios fundadores de disciplinas inteiras, caíram direto nessa armadilha. Auguste Comte, por exemplo, falhou feio na hora de estudar a sociedade. Em vez de investigar coisas reais e tangíveis, ele focou na ideia totalmente subjetiva do progresso contínuo da humanidade. E por que isso é um problema tão grande? Porque analisar o progresso como ideia é analisar algo que só existe na cabeça de quem está pensando. Ou seja, a análise virou pura ideologia e passou longe de ser ciência factual. Existe um contraste gritante aqui na metodologia. De um lado, temos a ideologia. Ela é sedutora porque permite analisar nossas próprias ideias e abstrações, trocando o mundo real, que é sempre caótico e difícil, por representações imaginárias super arrumadinhas. Do outro lado, temos a ciência. Ela exige um distanciamento quase cruel. Demanda olhar para os fenômenos de fora para dentro. É como observar um formigueiro sem tentar adivinhar o que a formiga está sentindo. Só importam os fatos concretos, os padrões visíveis. E esse erro de analisar a ideia das coisas se espalhou como fogo por várias disciplinas lá no começo. Comte analisou a ideia de progresso humano. Herbert Spencer se perdeu analisando a ideia de cooperação em vez da prática real. Os economistas clássicos passavam horas debatendo a ideia abstrata de valor. E os moralistas, eles analisavam a ideia teórica de ética, mas ignoravam os fatos morais que realmente aconteciam nas ruas. No fim das contas, todos cometeram o mesmíssimo pecado intelectual: trocar a realidade dura e complexa pelas suas próprias imaginações especulativas. 3. Fatos sociais como coisas. Então, para curar essa verdadeira cegueira ideológica, precisamos de uma mudança radical. É preciso reconhecer de uma vez por todas que os fenômenos sociais têm uma realidade própria e palpável, que existe independente de nós. Pensemos na nossa linguagem, por exemplo. O idioma existia muito antes de nascermos e vai continuar aí depois que partirmos. Ele tem regras próprias. Basta alguém tentar, do dia para a noite, por conta própria, mudar as regras da gramática. Não vai rolar. A sociedade simplesmente não cede. O ponto de virada aqui é este. O que faz um fato social ser uma coisa é justamente a resistência dele aos nossos desejos. Uma coisa obriga a ação de um jeito específico. Ela nos empurra de volta, exige conformidade, resiste e até pune quem tenta mudar tudo se baseando apenas em vontades individuais ou caprichos. 4. Erradicando nossos preconceitos. Para lidar com essas forças da sociedade, foi construído um método em 3 passos vitais. Primeiro, descartar todas as prenoções, limpar completamente a mente.
Segundo, definir os fenômenos estritamente pelo que é visível, por suas características externas. E terceiro, isolar o fato da sua manifestação individual. Basicamente, é dar as costas para aquela anedota isolada ou aquele caso pessoal e focar 100% no padrão coletivo que se repete. Agora, por que fazer essa verdadeira faxina mental é tão difícil? Por que aplicar essa tal dúvida metódica nos assuntos da sociedade machuca? Mexe lá no fundo das emoções. As nossas crenças políticas e convicções religiosas mais profundas nos transformam em defensores ferozes das nossas próprias opiniões. Abandonar essas prenoções tão familiares e examinar a sociedade de forma fria e distante causa uma relutância enorme, quase instintiva. É exatamente por isso que vem a máxima: o sentimento não tem o direito de ditar a ciência. E vamos ser muito honestos, o apego emocional é astuto. Ele rapidinho veste a fantasia da lógica impecável e da argumentação racional. Só que o estudo rigoroso exige que paixões, medos e simpatias fiquem totalmente de fora da observação. O que se sente ou para quem se torce não pode de maneira alguma conduzir à ciência. 5. Definindo a realidade objetiva. Bom, com as prenoções fora do caminho e a poeira emocional baixando, o próximo grande passo é agrupar os fenômenos só por aqueles traços externos que podem ser vistos em todos os casos. Sentimentos não entram aqui. Um exemplo prático: em vez de definir o que é uma família com base no que se acha bonito ou o que uma família ideal deveria ser, a pesquisa científica precisa focar nos arranjos estruturais, legais e consanguíneos que de fato existem e se repetem na sociedade. Trazendo para a prática para garantir o raciocínio, como definir objetivamente o que é um crime? Bom, se uma ação invariavelmente invoca uma reação de punição por parte da sociedade, ela tem que ser classificada cientificamente sob o termo crime. É focar nos traços visíveis, sem exceção. O pesquisador deve ignorar totalmente se acha a ação incrível, justificável ou terrível. O que dita a classificação é pura e simplesmente a reação externa coletiva, o fato nu e cru. E isso nos traz... Mas onde é que está esse termômetro na sociedade? Nas coisas tangíveis, nos códigos jurídicos escritos, nas estatísticas demográficas de nascimentos, nos registros de casamentos, ou até nas taxas de suicídio. É assim que alcançamos um ponto de referência constante e totalmente fixo. É o equivalente exato a ler o nível do mercúrio. São fatos estruturais que sobrevivem, intactos, à imprevisibilidade e à loucura da vida pessoal e das opiniões voláteis de cada indivíduo. Para encerrar a análise estruturada de hoje, fica um baita exercício de reflexão. Olhando de forma bem crítica para aquelas certezas absolutas que a nossa era moderna defende, a pergunta é inevitável. Será que as visões que temos hoje sobre a sociedade são realmente científicas? Ou será que são apenas uma nova geração daquelas velhas prenoções, muito bem disfarçadas de verdades inquestionáveis, criadas só para nos dar conforto moral? É algo para se pensar profundamente. Com certeza. Agradecemos muito por acompanharem esta investigação sistemática.